noite. Olá, gente. Tudo bem? É o filtro. Josi, bem-vinda, boa noite. Meu olho está azul. Estou vendo um filtrozinho legal aqui pra mim. Acho que esse aqui tá bom. Vamos iniciar. Obrigado pela companhia. Vamos mandar aviões aí pra gente estudar junto. Bem-vindos ao canal Ser Espírita. E Carmen, boa noite, bem-vinda. Estamos estudando o livro Irmão, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, que é esse livrinho aqui. E hoje vamos estudar o capítulo 6, chamado Preparação. Vamos fazer uma leitura pequena, texto, e vamos, fazer reflexões aí. Se vocês também quiserem comentar, fiquem à vontade, que no final da live eu vou ler os comentários e com certeza vai ajudar bastante, porque a live não é só minha aqui, né? É de todo mundo, todos nós aqui. Então vamos iniciar com uma prece, né? Vamos mentalizar Jesus. Peço que vocês também mentalizem, vamos orar junto. Vamos pedir proteção e agradecendo primeiramente. Queria pedir proteção, que Jesus esteja em nossos lares neste momento, nos abençoando, nos iluminando. A espiritualidade amiga esteja conosco nesta noite, nos ajudando a entender a lição, a praticar, a ser melhor todos os dias. E agradecendo por mais um dia que se passa, chega ao fim. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos, mensageiros de luz, bem-vindo. Gostaria de saber seu nome, por favor. Wagner e mensageiros de luz, queria saber seu nome, para poder cumprimentar bem direitinho. E quem puder mandar aviãozinho aí pra gente estudar junto, quem não puder, as pessoas que vão ver depois também, compartilhem, curtem aí. Apertar no coraçãozinho aí para que mais pessoas aí, o Instagram manda, né? Para que mais pessoas entrem aí, nos escutem, compartilhem seus comentários também e estudem conosco, né? Aprendam conosco. Então vamos começar a leitura aqui do livro, vamos lá. Capítulo 6, chamado Preparação. Começa assim. A Terra multimilenária é a nossa sublime escola, santuário de trabalho e fonte viva de amor, e a fornecer-nos teto e consolo, esperança e alimento, flor e perfume, experiência e lição. Imaginemos o sonho do lavrador vigilante. O fruto opimam, a colheita feliz e o celeiro farto são para ele a divina visão. Mas o servo fiel do solo não se entrega à expectação ou à preguiça. Verte copioso suor conduzindo a charrua que lhe enrijece os braços. E depois de oferecer à terra o melhor de si, em devoção e carinho, confia-se à sementeira que lhe constitui a bênção do início. Sabe que amanhã pode surgir a erva daninha em torno da planta frágil, e usa a enxada com antecipação e cuidado, defendendo o trabalho que lhe resume a alegria. Não ignora que o verme lhe ameaça o serviço e intensifica a própria renúncia, em cautela e dedicação para que flores tenras não se percam, desprevenidas. E até que a seara lhe amadureça, o ideal, saber viver entre o devotamento e a vigília, preservando o amanhã, que lhe responde, enfim, com a messe de bênçãos. Se te empenhas pela vitória espiritual em ti mesmo, com o resgate do pretérito e a construção do porvir, aprende a aguardar o presente entre o bem e a verdade. Lourdes, bem-vinda, obrigado pela companhia. E servindo o quanto puderes, removerás de seu campo de espinhos e as pedras do ontem,
convertendo dificuldades e sombras em valiosos recursos para a sublimação da própria alma ante o sol do futuro. Então vamos aqui, fala bastante da nossa ação, né? Da nossa forma de enxergar a nossa vida, que a gente já passou, que a gente está passando hoje, e lá na frente, né, é consequência do hoje. Então aqui ele fala de uma história que nem imaginemos o sonho do lavrador vigilante, né? O fruto opimo, a colheita feliz e o celeiro farto são para ele a divina visão. Então, para aquele lavrador ali, cada passo ali, né, da colheita ali, cada detalhe é importante. Não apenas o lucro lá na frente, né? Ele se importa com todos os processos. Tem pessoas que não prestam atenção muito nessas coisas e querem já o resultado sem procurar saber como é que é feito o processo todo e aprender com ele, né? Mas o servo fiel do solo não se entrega à expectação ou à preguiça. Então, o fruto opimo, a colheita feliz e o celeiro farto são para ele a divina visão. Corrigindo aqui, né? O lavrador, na verdade, ele enxerga um pouco assim, só a parte, ele enxerga o todo, né? Cada detalhe, só que ele não enxerga muito aquela parte ali, né, negativa da coisa, né, do processo. Ele só quer ver as coisas boas, né? Claro que a gente também não deve ficar olhando a parte negativa, mas também não podemos ignorar. É isso que ele quis dizer aqui, pelo menos que eu prestei atenção, né? Que eu tinha lido, mas não tinha prestado atenção. Aí ele fala, mas o servo fiel do solo não se entrega à expectação ou à preguiça. Verte copioso suor conduzindo a charrua que lhe enriquece os braços. E depois de ofertar a terra ao melhor de si, em devoção e carinho, confia-se a sementeira que lhe constitui a bênção do início. Sabe que amanhã pode surgir a erva daninha em torno da planta frágil e usa a enxada com antecipação e cuidado, defendendo o trabalho que ele resume em alegria, ou seja, ele sabe do trabalho que será, né? Ele sabe no final das contas ali do processo de trabalho, ele vai ter uma dificuldade, ele vai ter uns impedimentos ali, umas coisas mais difíceis de fazer, né? Esforço físico, mental, para que ela amanhã, né, aqueles frutos, aquelas ervas ali nasçam mais saudáveis, né? E ele falou muito aqui de erva daninha, né? É aquelas ervas, aquelas plantas que nascem no meio daquelas outras que são saudáveis, que impedem o crescimento. Então ele tinha uma ideia do que podia acontecer, então ele preveniu certas coisas. Então ele enxergou os dois lados, ele enxergou a parte negativa do processo que podia acontecer e preveniu certas coisas, mas também ele sabe que quando ele faz isso, quando ele presta atenção ali no modo como ele está fazendo as coisas, ele vai prevenir uma consequência mais negativa lá na frente. Então ele sabe que vai ser uma coisa boa também, mas ele não ignora o que está ali, o que pode ser de ruim, né? Muitas vezes não enxergamos a vida dessa forma, então a história em si, ele fala exatamente disso. Ele compara com a nossa vida. Muitas vezes só enxergamos só um lado ou só o outro. Temos que olhar os dois, porque a parte positiva é a parte do aprendizado e a negativa, como somos imperfeitos ainda, nos revoltamos, né? Só enxergamos desse lado e não procuramos enxergar as coisas boas. Precisamos também enxergar o lado negativo para entendermos o que está acontecendo, para daí depois a gente resolver o problema, mas não ficar só um lado, só em outro, os dois, né, juntos. Para Kátia, boa noite, obrigada pela companhia. Ele fala aqui, não ignora que o verme lhe ameaça. O serviço intensifica a própria renúncia, em cautela e dedicação, para que as flores tenras não se percam desprevenidas. Então ele não ignora aquilo. Ele sabe que é algo bom, ele enxerga, vê aquilo ali que realmente é algo negativo, algo ruim, mas não necessariamente ele vai ignorar, ele vai entender como é que funciona e aí tenta resolver aquele problema. Ele não fica ali, nossa, o que eu faço? Já acabou e não vai dar mais para fazer. Ele não pensa. Ele pensa no outro lado da caixinha. Ele olha para outros lados, ele realmente procura saber como é que resolve aquele problema para que aquele futuro não seja pior para aquela plantinha, não é? E até que a seara lhe amadureça, o ideal sabe viver entre o devotamento e a vigília.
preservando amanhã que lhe responda, enfim, com a messe de bênçãos. Se te empenhas pela vitória espiritual em ti mesmo... Um momento aqui, gente. Voltei, gente. Entrou uma pessoa aqui. Meu cunhado entrou aqui no quarto, mas tudo certo. Pronto, voltando aí o raciocínio. Quem entrou aqui foi a Ari. Deixa eu ver quem tá conosco. Ari, Kátia e Lourdes. Obrigada pela companhia. Pronto. Ele comparou essa história do terreno, né? Desse processo de amadurecimento, de enxergar os problemas que tem, problemas futuros que podem acontecer e resolvê-los para que lá na frente o futuro seja um pouco melhor. E não ignora também as coisas boas daquele processo, né? Que é aprendizado. Então isso também vale para a nossa vida. A gente não pode ignorar, só enxergar aquela ilusão de enxergar só as coisas maravilhosas, boas. Claro que vai ter, mas precisamos ver a raiz dos problemas, né? A raiz, a causa ali para poder tentar resolver de alguma forma, para que o futuro da gente ali, lá na frente, né? Seja um pouco mais leve, entre aspas, vai sentir, mas vai começar a entender, ficar mais forte, mais amadurecido. Mas isso não vai impedir que tenham mais desafios, mais dores, porque a gente ainda precisa passar por certas coisas para aprender. Mas as próximas vão ser mais com mais sabedoria. A gente vai começar a agir com mais sabedoria, mais firmeza, né? E, consequentemente, mais maduro a gente vai ficar. Ele fala, se te empenhas pela vitória espiritual em ti mesmo, com o resgate do pretérito e a construção do porvir, aprende a guardar o presente, entre o bem e a verdade. E servindo quanto puderes, removerás de teu campo os espinhos e as pedras do ontem, convertendo dificuldades e sombras em valiosos recursos para a sublimação da própria alma ante o sol do futuro. Então, continuar caminhando, independentemente de qualquer situação. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem que se preocupar com o hoje, mas o hoje é que vai refletir no amanhã, né? Então precisamos fazer o máximo de nós, nos esforçarmos ao máximo e tentar resolver da melhor forma os nossos problemas. Porque amanhã, outro dia, amanhã, cada dia o seu mal, né? Então ele fala, removerás do teu campo os espinhos que as pedras do ontem, convertendo dificuldades e sombras em valiosos recursos para a sublimação da própria alma. Então é você começar a enxergar as dores com outros olhos, né? Você não vai deixar de sentir não, não é questão de ignorar, como falou aqui. Você vai sentir, mas você vai sentir também a presença da espiritualidade, né? Do ser espiritual. Você vai começar a entender, apesar de estar doendo muito, Jesus vai estar do teu lado mais ainda nesses momentos, né? E a gente vai começar a entender o que está se passando dentro de nós e vamos conseguir caminhar e levantar de novo e continuar, né? Ele pede para a gente não desistir, para a gente tentar enxergar a vida de outra forma, os momentos, né? Com outros olhos, para que a gente nas próximas entenda melhor e passe, né? Com mais leveza, né? Vai doer, mas vamos conseguir passar. Porque Deus confia na gente, sabe que a gente pode fazer essas coisas, a gente pode transformar as coisas em momentos melhores e aprendizados, não é? Então, a gente ainda precisa desses momentos de dificuldade, de dores ainda, para a gente amadurecer, para a gente se lapidar, né? Para que lá na frente a gente não precise passar mais por isso. Então, a vida em si é uma grande escola, né? É um grande aprendizado. Então, ele fala preparação justamente por isso, porque todo dia a gente se prepara para
para as próximas, né? Os próximos desafios da vida. Hoje é um dia que a gente passou por, não sei como é que foi o dia de vocês, mas hoje foi mais um dia, mais um passo na evolução. Amanhã será outro, e depois e outro, e outro, e outro, né? Até chegar da hora da gente voltar para a pátria espiritual que a gente programou lá, né? Para voltar. Mas por enquanto também, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade aqui, fazer o máximo que a gente pode, mas não se cobrando demais, e entendendo que a gente é imperfeito, né? Aprender a se perdoar e transformar aquele erro ali, né? Se responsabilizar, obviamente, pelo erro, mas continuar seguindo em frente. E todo dia você vai aprendendo, vai se autoconhecendo, vai estudando, vai praticando. E assim vai. Se você errar no dia, acerta no outro e vamos embora, seguindo, né? Não é pra ficar se martirizando, se detonando aí, só porque errou, nós vamos continuar. Você, ó, realmente eu errei. Eu não devia ter falado aquilo pra você, me desculpe e tal. Um exemplo, né? E voltar a tentar de novo, né? Então, cada dia, gente, é uma batalha, né? Batalha externa, principalmente, né? Para que nosso externo, ao nosso redor, o nosso dia melhore, né? Porque o nosso dia pode ter 1000 desafios, mas se a gente estiver bem, a gente consegue passar por eles com mais força, mais fé, mais coragem. Então é a gente que faz o nosso dia realmente melhor ou pior, porque vão aparecer as dores, mas o que realmente vai ficar mais pesado ou mais leve depende da gente, né? Se a gente enxergar de uma forma positiva, obviamente que ninguém vai de início vai enxergar, que linda essa dor, que maravilhosa. Não, a gente não vai. A gente vai reclamar, a gente vai ficar chateada, a gente vai sentir muita dor, mas depois de passar aquele transe todinho, respirar, peça ajuda, ore a Deus para que Ele dê sabedoria, para te dar instruções, para te dar intuições ali para agir da melhor forma. É normal a gente chorar, sofrer, mas depois vamos se levantar de novo e continuar. E quando isso passar, vai vir a calmaria, depois vai vir de novo e assim vai. E a gente vai, né? Não tem como o marinheiro se aperfeiçoar no mar calmo. Ele tem que estar no mar agitado. Para a gente aperfeiçoar a paciência, o perdão, a tolerância. A gente precisa desses momentos. Não tem como a gente aprender a ser paciente no momento em que todo mundo está tranquilo. É naquele momento em que o outro está te irritando, está te criticando, está fazendo injúria. Quando a criança ali está bagunçando demais. Só quem é mãe entende, né? Então é nesses momentos, tá? Então eu desejo a vocês força, coragem, todos os dias que a gente todos estamos todos juntos, né? Como o sábio diz, ninguém solta a mão de ninguém, né? Somos todos unidos, estamos no mesmo, né, planeta, estamos aprendendo juntos. Então eu desejo força, coragem todos os dias para vocês conseguirem passar o que tem que passar. Ninguém conhece o coração totalmente de ninguém aqui, mas desejo isso para vocês e para mim também, porque todos nós precisamos disso para passar por essas lutas diárias, íntimas, né? Que nossos piores inimigos é a nossa mente, nossos pensamentos. E precisamos nos libertar dessas prisões, que a pior prisão é a nossa mente, nossos pensamentos. Quando a gente se liberta disso, a gente começa a autoconhecer, a gente começa a entender como é que funciona e começa a agir de outra forma. E o nosso dia a dia, a nossa vida se torna mais leve. Isso não quer dizer que não vamos deixar de passar pelas dores, mas vamos passar pelas dores com mais entendimento. Isso é importante, né? Para a carga não ficar tão pesada, que a gente muitas vezes, gente, a maioria, a gente coloca cargas 3 vezes mais pesadas nos ombros desnecessariamente. Então precisamos enxergar tudo em nossa volta com outros olhos. Porque a gente vai carregar o peso, a gente vai sentir o peso, mas esse peso não vai ser tão forte, porque você sabe que Deus, Jesus, a espiritualidade, o seu guia espiritual está do teu lado para te ajudar. Mas você vai carregar, porque é a sua responsabilidade. Mas você não vai carregar só. Tem amigos no seu guia espiritual. Deus, nosso Pai misericordioso, está conosco o tempo todo nos ajudando. Então vamos conseguir, né? E hoje chegou mais um dia, foi ao fim, né?
Vamos agradecer a Jesus por mais um dia. E amanhã será outro dia. E vamos lutar novamente, pedir força de Jesus para dormir bem, para acordar melhor amanhã. Enfrentar mais um dia, né? E vamos acreditar, vamos orar pelo Brasil, orar pela gente, pela nossa família, tá? E quinta-feira que vem estarei aqui de novo. E Vitor, obrigado pela companhia. Estou finalizando aqui, vai ficar gravado. E eu queria desejar que vocês fiquem bem, tenham uma ótima noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E continue nos dando força diariamente aí para enfrentar. Só quem sente isso no coração é que sabe. Voltei, gente. Então, entre e sai da moléstia aqui, mas faz parte, né? Vamos embora. Obrigado pela companhia de vocês. Uma ótima noite. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que Jesus, a espiritualidade dos nossos dias, esteja em nossos lares, nos protegendo nós e a nossa família, e os nossos lares, como um todo. Obrigada aí pela companhia, quem está conosco. Ari, Vitor, quase que eu esqueci o nome de Vitor. Kátia e Lourdes, obrigado. A dor é invisível, mas o sofrimento é opcional. É a dor, né? É algo que é algo obrigatório que você precisa passar, mas o sofrimento é opcional. Você sofre porque se você quiser, né? O sofrimento quer dizer aquele peso a mais que a gente comentou antes. É um pesozinho que a gente coloca desnecessário, mas a gente sempre coloca. Então, é isso, gente. A mensagem de hoje é essa. E vamos agradecer mais um dia. E até semana que vem estarei aqui de novo. Beijinhos pra vocês. Boa noite, gente. Buenas noites.